Uma boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja a nos envolver nesta tarde tão linda, onde o sol brilha, onde já recebemos um pouco de calor. E a nossa reflexão de hoje é sobre a virtude esquecida. De tantas virtudes, essa que nós vamos falar é a humildade. Humildade quer dizer modéstia, ausência de vaidade, simplicidade, despretensão e alguns outros significados, mas vamos ficar com esse. No Evangelho segundo o Espiritismo, o bispo Adolfo, bispo de Argel, em 1862, ele deixou uma mensagem grandiosa que está no capítulo 7 do Evangelho. Nós sabemos que muitos de vocês têm o Evangelho, vale a pena, durante a noite, ou numa hora que tiver tempo, procurar esse capítulo, né? Capítulo 7 do Evangelho, e estudar, ler esse capítulo, onde vai falar das bem-aventuranças. E então o bispo de Argel, chamado Adolfo, ele disse sim que a humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. Então nós vamos, recordar um pouco por que essa virtude está esquecida entre nós. E nós vamos ver quão importante que é essa virtude, da gente então trazer para o nosso dia a dia, a virtude da humildade, que nós vamos com certeza sentirmos muito mais a felicidade, a alegria de viver. Pobres de espírito, Jesus, ele não se referia aos sem inteligência para resolver as suas questões, mas ele se referia aos humildes. Tanto que ele disse ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Nas bem-aventuranças, Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Ele não se referia, então, às pessoas que não tinham inteligência, ou que eram desprovidas de bens materiais. Mas ele se referia aos humildes, e não aos orgulhosos. O reino dos céus é para os humildes de coração. E Jesus disse também que ninguém entra no reino dos céus sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Ele quis nos dizer que ninguém desfruta da felicidade sem a simplicidade de coração e a humildade. Não a pessoa se humilhar diante de uma situação, mas a humildade de coração, essa simplicidade, essa ausência de arrogância, de vaidade extrema, essa despretensão, mas viver com simplicidade, viver com alegria, viver com gratidão. Isto é simplicidade de coração. Porque por mais que nós tenhamos dificuldades, e nós temos muitas dificuldades materiais, dificuldades de compreensão, mas acima de tudo isso, nós temos a vida. Esta vida que nós podemos transformar, que está em nossas mãos,
que está em nossas possibilidades de mudar. E isso nós só vamos conseguir perceber quando nós tivermos humildade. Quando nós estivermos sem orgulho, falando mais alto em nossas atitudes, em nossos corações. E Jesus foi incansável em afirmar que a condição essencial da felicidade é a humildade. É a humildade. Como já dissemos, esta simplicidade que nos faz perceber a vida como uma dádiva de alguém muito superior a nós. Deus. E se Deus nos criou, é porque nós temos condições de avançar, de trabalhar, de evoluir. Por isso nós temos o livre-arbítrio. Nós é que vamos fazer as escolhas. Mas mesmo se fizermos alguma escolha equivocada, sempre é tempo de retomar. Sempre é tempo de recomeçar. Será o menor no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isto é, que nenhuma pretensão alimentar. Pretensão de superioridade ou de se achar que é infalível. Jesus pegou uma criança e colocou no meio dos homens e deu esse exemplo. Será o menor no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. A criança, na infância, por mais que nós sabemos que uma criança às vezes é um espírito que tem muitas e muitas vivências, mas ela na sua fase infantil, ela preserva a inocência. Ela está ainda com o véu do esquecimento do seu passado, para que nós possamos imprimir novos valores nessa criança. Então a criança é o símbolo da inocência, da pequenez. E ele deu esse exemplo, que nós deveremos nos tornar pequenos como uma criança, diante da grandiosidade do universo, da grandiosidade do amor de Deus para conosco. E o Espiritismo vem nos enfatizar, vem nos esclarecer, através dos benfeitores espirituais, que muitos que eram pequenos aqui na Terra, que eram humildes, eram simples, humildes de coração, de sentimentos simples, de sentimentos humanos, de sentimentos amorosos, eles se tornaram grandes no mundo espiritual, no mundo dos espíritos. Os benfeitores espirituais, como nós conhecemos, ou estamos sempre falando aqui, Joana de Ângeles, Emmanuel, que era o espírito que trazia as mensagens através do Chico Xavier, Joana de Ângeles, que trabalha incansavelmente através de Edivaldo Pereira Franco, e outros tantos, só para exemplificarmos, para sabermos do que nós estamos falando, né? Os benfeitores espirituais são incansáveis, estão todo dia nos trazendo mensagens, que nós devemos aproveitar esta oportunidade que temos para humildar os nossos corações, para nos tornarmos dóceis, compreensíveis, tolerantes uns com os outros. É assim que nós vamos conquistar a virtude da humildade, a simplicidade de coração. E também os benfeitores nos dizem que muitos poderosos, muitos que pensavam ser grandes coisas aqui na Terra, porque tinham poder,
a riqueza, o dinheiro. Ou muitos também que se achavam melhor do que os outros, são bem pequenos no mundo espiritual. Muitos estão na condição de aprendizes ainda. Por quê? Porque não conseguiram, na encarnação, na oportunidade, aprender a humildar as suas atitudes. Trabalharam, viveram com arrogância, com prepotência. Então, hoje estão na condição de pequenos no mundo espiritual. Mas os primeiros, aqueles que eram pequenos e que hoje são grandes na espiritualidade, são trabalhadores incansáveis, eles não receberam nenhum privilégio. Mas eles levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu. E que não se pode, que não se perde nunca, que são as virtudes. As virtudes. E entre as virtudes está a humildade. Está o desprendimento, está a boa vontade. A boa vontade de servir, de amar, de compreender, de fazer a nossa parte. O trabalho edificante. Isso tudo faz parte desta virtude que precisamos tanto, que é a humildade. Várias vezes já ouvimos dizer que estamos todos no mesmo barco, somos todos necessitados. Necessitados de quê? Necessitados de trabalho, necessitados de compreensão, necessitados de tolerância. Eu sou necessitado e o meu irmão também. Nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos achar que só eu sou a necessitada. Todos nós necessitamos de compreender para sermos compreendidos. Necessitamos de ajudar para sermos ajudados. Necessitamos do trabalho. Necessitamos de dar a nossa cota de colaboração aonde vivemos. Mas os segundos, aqueles que hoje são necessitados no mundo espiritual, eles não foram castigados também. Se eles estão na condição hoje de necessitado, porque eles tiveram que deixar aqui na terra aquilo que lhes constituía a grandeza. Aquilo que lhes constituía a grandeza. Os títulos, a riqueza, a glória, a nobreza de nascimento. Ainda nós temos, muitas vezes ainda nós alimentamos essa vaidade, né, dos nossos títulos, ou da nossa prepotência. Porque nós, como necessitados materiais, de bens materiais, necessitados de ajuda, necessitados de auxílio, nós também conservamos muitas vezes a prepotência. Muitas vezes nós nos julgamos melhor do que o meu vizinho, melhor do que fulano, do que beltrano, do que cicrano. Quando nós nos julgamos assim, é porque está faltando em nossos corações a humildade, a simplicidade. A humildade é uma força combativa
combativa dessas nossas misérias morais, das vaidades excessivas, da prepotência, do orgulho, do egoísmo. Ser humilde não significa ser acomodado diante dos desafios da vida. Antes é lutar heroicamente, bravamente para vencer as dificuldades. Como nós sabemos, aqui na Terra ainda é um planeta de provas e expiações. Ou seja, é um planeta onde passamos dificuldades. Pelas nossas imperfeições. Por aquilo que nós próprios deixamos de fazer. Porque nós sabemos quão abençoada é a nossa terra. Nós que moramos aqui no Brasil podemos muito bem avaliar isso. A riqueza de solo, a riqueza de oportunidade que temos. Mas se passamos por dificuldades ainda, é porque se não foi agora, se não é nesta encarnação, com certeza numa outra, nós abusamos, nós nos equivocamos. Nós deixamos de aproveitar a oportunidade do esforço, do trabalho. Então, essa reflexão de hoje vem fazer com que a gente possa refletir. Aonde será, qual é o ponto que eu estou precisando de corrigir na minha jornada? Nenhum de nós passa por alguma privação, alguma dificuldade por castigo de Deus. Não. É pelas nossas imperfeições, ainda pelo desconhecimento das leis divinas, que nós temos que fazer um esforço, que nós temos que fazer a nossa parte. E o que nós podemos fazer hoje, diante da grandiosidade do amor de Deus para conosco? Se nós percebermos que falhamos, ou estamos falhando neste ou naquele ponto, não é para nos desesperarmos, nem cairmos na depressão, no desespero, mas é para pedirmos força. Isto é humildade. Pedir força para Jesus, para Deus, para que possamos ainda nos melhorarmos, para que possamos ter coragem para enfrentar os desafios, sem perder o ânimo pela vida, sem nos desesperarmos. As dificuldades de hoje vão passar. E se nós aproveitarmos esta oportunidade que estamos tendo do conhecimento, vamos ainda mudar o rumo da nossa existência para bem melhor. Ainda dá tempo de humildarmos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e fazermos um final bem mais feliz agora. A humildade é o trabalho silencioso e produtivo da alma que quer se elevar moralmente, sendo mais paciente, mais participativo, mais amoroso. Podemos então ver, analisar se estamos nesse caminho quando observarmos e analisarmos a nós mesmos. Nós sempre falamos, a doutrina espírita nos recomenda para que nós nos autoconheçamos, para que nós possamos fazer essa análise de nós mesmos. Porque é só com esta análise, com este autoconhecimento, que nós vamos poder mudar o rumo da nossa história. Não existe, não há outra forma de fazermos isso. O esforço terá que vir de nós. A espiritualidade,
os espíritos superiores que estão sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos ajudando, fortalecendo o nosso ânimo, eles nos inspiram para que nós possamos mudar. Mas o trabalho de mudança interior para melhor é nós que temos que fazer. É eu, comigo mesma, que tenho que domar as minhas más tendências. Então, derrotar o egoísmo, o orgulho, que são contrários à humildade. E esse é um trabalho silencioso, mas que nós temos condições de fazer. Para isso, é importante que a gente reflita sobre quem sou eu. Quem sou eu? Quais são as minhas atitudes diante da vida? De revolta? Ou de uma busca de um mundo melhor, de uma vida melhor? Nós sabemos que a revolta não acresce nada em nossa existência, mas nos prejudica, porque vamos então, além da doença, adoecer a nossa alma, vamos adoecer o nosso corpo físico também. Porque quando nós nos revoltamos, quando nós ficamos raivosos, brabos com a vida, nós vamos lançar uma carga de adrenalina no nosso sistema nervoso, e isso vai nos fazer o nosso corpo físico adoecer. Isso já é comprovado pela medicina, que a raiva é um veneno para o nosso corpo físico. Inclusive, um dos primeiros, a pressão alta é um sintoma, né, que nós estamos com raiva. Né? Então, quando nós, né, nossos gestos, nós conseguirmos analisar os nossos gestos, o nosso falar, o nosso proceder, o nosso modo de pensar e sentir o outro, são gestos de benevolência, de compreensão e de tolerância. Aí se faz presente a humildade. A humildade é a fonte de todas as virtudes, de todo o progresso e de toda a elevação moral e intelectual, nos diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Olha só, né, que importante, é a fonte de todas as virtudes e a fonte do nosso progresso moral e espiritual. A humildade ainda é uma virtude esquecida entre os homens, porque a brasa do orgulho ainda não se apagou dentro de nós. Também é Emmanuel que nos diz que a carência, ou seja, a falta da humildade, reflete a pequenez do indivíduo diante do universo. Então, quando nos falta humildade, quando nos falta esta simplicidade de coração, está a refletir a nossa pequenez diante da grandiosidade do universo. Essa carência, afirma Emmanuel, torna a alma enrijecida pela cobiça, pelo egoísmo e pela vaidade. E estes são elementos que alimentam quem? O nosso orgulho. Então, as pessoas sofrem, muitas vezes sentem-se abandonadas, desesperançadas. Muitas vezes as pessoas perdem o ânimo de viver, ou vivem sob a tensões nervosas. Por quê? Porque não conseguiu ainda humildar os seus sentimentos. Não conseguiu perceber a grandiosidade da vida. Ainda não percebeu qual é o nosso objetivo aqui na Terra. Por que estamos aqui? Nós estamos aqui em aprendizado. A Terra é uma escola de almas.
Mas nós, felizmente, que tiramos essa tarde para buscar um pouquinho, através da reflexão, um pouco de conhecimento para as nossas vidas, com certeza, nós podemos ter a certeza que nós estamos matriculados nessa escola, que nós estamos com vontade de transformar a nossa vida para melhor. E por isso nós estamos buscando, através do estudo, através de ouvir uma palestra, esses recursos que nós temos à disposição para ajudar na nossa evolução. Só que nós não podemos fazer ouvidos moucos. Nós temos que aplicar isso que nós estudamos, que nós buscamos, que nós ouvimos. Porque isso que nós estamos falando aqui, a gente também estudou, pesquisou para poder falar. São instruções dos benfeitores espirituais. São instruções do Evangelho de Jesus que nós estamos trazendo para que cada um de nós possa refletir e utilizar no nosso dia a dia. Porque senão nós vamos ficar que nem a criança, como os nossos filhos. Às vezes eles vão na aula, a professora fala, e eles não anotam, não escutam e não aplicam. Não vão passar de ano. Então nós temos que aproveitar esses ensinamentos, refletir sobre o que nós temos ouvido, o que nós temos lido, o que nós estamos aprendendo e aplicar no nosso dia a dia. Isto é humildade. Isto é colocarmos em prática ou trazer esta virtude esquecida para o nosso cotidiano, para a nossa vida. É por isso que a Casa Espírita nos oferece essa oportunidade de ouvirmos as reflexões. É para nos ajudar. E isto é humildade, isto é ser humilde. É querer buscar algo que possa nos ajudar ao nosso crescimento moral e intelectual. A pessoa humilde está em permanente renovação para o bem, para o perdão. Será que podemos ser humildes sem perdoar os nossos inimigos? É de bom senso, qualquer um de nós pode entender que provavelmente não. Então, o perdão, quando nós estamos dispostos a perdoar, é porque nós estamos nos humildando diante da grandiosidade da vida. A renovação para o bem através da compreensão, da aceitação daquilo que nós não podemos mudar, nós temos que aceitar. Muitas vezes, nós estamos dando todo o nosso melhor, mas não conseguimos avançar diante dos bens materiais, diante de alguma situação de doença. Mas isso não é para nos desesperarmos, mas é para aceitarmos com humildade aquilo que está certamente na nossa programação. Quando nós rezamos, quando nós oramos, a oração que Jesus nos ensinou, nós, em palavras, nós dizemos, né? Seja feita a tua vontade. Quer dizer, seja feita a vontade de Deus. E muitas vezes, na hora da prova, a gente se desespera. E alguns até dizem, né? Ah, mas por que Deus faz isso comigo? Por que eu estou tão doente? Por que meu familiar está doente? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Mas se a gente fez a parte da gente e não conseguiu modificar, vamos aceitar.
vamos aceitar com humildade, sem reclamação, sem desespero. A renovação para o bem também, ela vem através do trabalho incessante de melhoria pessoal, de reforma interior. Jesus, quando ele encerrou a sua missão aqui na Terra, de evangelizador da humanidade, na noite de quinta-feira, após a última ceia, ele fez um gesto que nós devemos de relembrar. Ele pegou uma bacia com água, uma toalha e tirou a túnica que ele estava vestido, colocou uma faixa sobre a sua cintura e humildemente se abaixou e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Até aquele momento, só quem fazia isso eram os escravos, os serviçais. E Jesus, naquele gesto, todos ficaram se olhando, porque até então, nenhum senhor, nenhum pai de família havia feito este gesto de humildade, de lavar os pés dos seus companheiros. E Pedro, quando chegou a vez de lavar os pés de Pedro, o discípulo querido de Jesus, Pedro quis se esquivar. Não, mas não pode. O mestre é muito especial para se humilhar a tanto. E contudo, Jesus lhe diz que se ele não se permitir lavar os pés, não terá parte com ele em seu reino. Então Pedro aceita o gesto. Concluída a tarefa, o nosso mestre, modelo e guia da humanidade, toma o assento na mesa e diz para os seus discípulos: compreendei o que vos fiz? Perguntou a eles. Compreendei o meu gesto? Vós chamai-me mestre e senhor, e dizei bem, porque o sou. Realmente eu sou o mestre e o senhor. Se eu, pois, senhor e mestre, vos lavei os pés, deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Porque eu dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, assim façais vós também. Qual é o exemplo que Jesus quis nos dar com esta atitude de lavar os pés dos seus apóstolos? Um gesto de humildade, um convite que ele deixou para toda a humanidade por todos os tempos, que devemos de ser humildes. Que mesmo ele sendo Senhor e Mestre, ele não se rebaixou por ter este gesto de humildade, de lavar os pés. Muitas vezes, nós não queremos nem ajudar alguém a lavar o rosto, que dirá os pés. Muitas vezes, nós negamos ajudar um doente, um familiar que está passando por uma necessidade, numa cama, ajudar a dar um banho. Mas Jesus nos deixou o exemplo. Ele lavou os pés. E por que nós temos essas atitudes? O que nos impede de sermos mais prestativos? O orgulho.
o orgulho. Nos falta ainda a humildade de reconhecer que hoje é o meu semelhante que está ali, mas amanhã poderei ser eu a necessitada. Isso nós não podemos esquecer. Esta lição sublime que Jesus nos deixou. E também com essa lição, Ele nos faz esse chamamento. Se nós não nos conhecermos profundamente, quais são os meus sentimentos, é difícil chegarmos à felicidade plena. Eu tenho que me conhecer, é uma exigência da natureza que eu me conheça. Que eu saiba quais são as virtudes que eu já tenho alicerçada na minha vida. E quais são os pontos fracos que eu tenho que corrigir. Então, se eu não me conhecer, eu não sei quem eu sou. Uma hora eu sei que eu sou uma pessoa boa. Mas, de repente, eu sou uma pessoa cheia de ira, cheia de raiva, cheia de maledicência. Será que eu sou boa? Será que eu sou um ser humano bom já ou sou mau? Não sou nem de todo mal e nem de todo bom ainda. Por isso que nós temos que nos analisar. Aquilo que nós já temos como virtude, muito bem, vamos aperfeiçoar. E aquilo que nós temos como defeitos, vamos corrigir. Esta é a humildade. Eu me conhecer. Eu tenho que me conhecer para poder mudar. Aí nós vamos começar então a fazer mudanças na nossa existência. Então que nós possamos aproveitar essas lições, esses convites que Jesus nos deixou e que nós estamos repetindo, esses convites que a espiritualidade superior nos traz através dos mensageiros espirituais, que nós possamos aproveitar para corrigir as nossas imperfeições e para que essa virtude da humildade, então, possa ser uma constante em nossa vida. E isso nós podemos fazer. Muito obrigado pela atenção. Que a paz do Mestre Jesus continue a nos envolver agora e sempre.